pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Raíssa Costa e esse é o Multiverso da Rai. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a se inscreverem, gente, a curtir, a comentar, a compartilharem com todo mundo, tá certo? Convida todo mundo para conhecer aqui o canal, tá? Vou estar esperando vocês aqui de braços abertos. E lembrando a vocês que eu estou com uma vaquinha, tá bom? Pra tentar comprar esta casa que eu estou morando. Já tem outros vídeos aqui no canal explicando a situação. E eu vou deixar o link também de cada um na descrição do vídeo, ok? Eu sempre esqueço, e sempre que vou botar, mas esqueço. Também vou deixar o link da vaquinha, então vai tá tudo lá, tudo explicado. Tá bom? Então eu conto bastante com a ajuda de vocês. E agora vamos para o vídeo. Como vocês podem ver, o tema de hoje é não negocie os seus princípios, certo? Numa rápida busca no Google sobre este assunto, quando você coloca lá o que é princípios ou princípios, vai aparecer a definição que o dicionário nos dá, que é a seguinte: o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo e início, o que serve de base de alguma coisa, causa primeira, raiz ou razão. Então vamos pegar nesse conceito que é a raiz, a base de uma pessoa, são os princípios dela, certo? E nós, como cristãos, nós temos nossos princípios baseados na Bíblia. Nós temos princípios e a gente não pode negociar os nossos princípios, tá bom? E agora, gente, eu vou contar o meu testemunho do que aconteceu. Na fé cristã, independente dela ser protestante ou não, nós temos como uma das bases o casamento, né? A relação só depois do casamento. Certo? Nós temos que nos manter castos até o casamento e só ter um parceiro por vida e tudo mais. E era isso que eu tinha pra mim, tá? Eu queria muito ser assim, queria muito ter conseguido, e era isso que eu tinha na minha vida, tá certo? E aí é que vem a questão do não negociar com seus princípios, tomar cuidado com amizades e tudo mais. E isso era algo que era forte em mim. Uma das coisas que eu sempre falava era que eu queria me casar com uma pessoa que amasse primeiro a Deus do que a mim. Porque se ele me colocasse em primeiro lugar, ele iria fazer o que eu queria e não o que Deus queria. E muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer, né? Até aí tudo bem. Na fase da pré-adolescência, adolescência, eu tinha uma colega da igreja, por sinal, e ela sempre fez mais sucesso com os meninos. Eu nunca chamei atenção. Eu sempre fui aquela irmã mais calma, aquela irmã que nunca chamou a atenção dos meninos da igreja, até porque eu não me vestia bem. Até hoje não me visto, porque eu não tenho condições financeiras de ter, né, me vestir bem. Então eu não me vestia bem, então eu não chamava a atenção dos meninos da igreja. Eu também não chamava a atenção dos meninos fora da igreja, tá? Eu sempre fui muito na minha, calada, fazia amizade com o pessoal. Sempre tive facilidade de fazer amizade com os meninos, porém nunca na questão romântica, nunca de se relacionar. E tinha uma conhecida minha, uma amiga na época, que era um ano mais velha do que eu. Tipo assim, gente, eu tava com 12, ela 13 anos por aí. E ela sempre já era mais pra frente. E em brincadeira da escola, tinha esse negócio de ficar, tá? Era algo que eu achava errado. Não vou mentir, eu achava errado, mas mesmo assim participar. Começou com esse negócio de brincadeira da escola, e aí ela resolveu de ficar com um menino, e como eu era amiga dela, eu tinha que ficar com outro menino também. E geralmente eu tinha que ficar com os meninos que ela já tinha ficado. Fui 2 vezes, na terceira vez aconteceu uma coisa muito chata. Eu era uma menina, né? Mas eu tinha consciência do limite, do meu limite, já tava chateada com aquela situação. E aí, já não tava gostando, porque eu tava dizendo pra mim, eu tava tendo que mentir pra minha mãe. Eu dizia que ia pra casa dela, e de fato eu ia na casa dela. Quando eu chegava, Raíssa, a gente vai se encontrar com fulaninha. Aí tá certo. Nesse dia, que foi tipo um estalar, assim, que eu tava com o rapaz lá, né? O menino, eu acho que é 1 ano, 2 anos mais velho que eu na época, ainda até hoje que ele não morreu. Mas a gente, tipo, tudo na faixa etária, acabou de sair dos mijos. Do nada, o menino, diferente dos outros que eu ficava conversando e tudo mais, ele queria estar me beijando e tudo mais. E do nada o rapaz começou a querer passar a mão por debaixo da minha saia. Eu dei um empurrão nesse menino e fiquei revoltada e chamei a menina pra casa. Gente, eu tô falando de, olha, pré-adolescência, início da adolescência, por aí. E chamei essa menina pra casa. Eu lembro que o rapaz que ela tava ficando, que já era o canto fixo dela, ficou chateado comigo 1 mês, sem falar comigo, 1 mês. Que a gente era tudo da mesma igreja. E aí, nesse dia, foi tipo assim,
Sabe quando acontece uma coisa que é pra você acordar? Pronto, foi nesse dia. Eu cheguei pra minha mãe, mãe, tá acontecendo o seguinte, fulana pede pra mim ir na casa dela, eu saio daqui dizendo que tô indo pra casa dela, mas eu não tô indo pra casa dela. Eu vou na casa dela, quando eu chego lá, ela me chama, aí eu contei tudo pra minha mãe. Ó, mãe, tal dia a gente foi pra tal canto, eu beijei esse menino, tal dia ficou pra tal canto, eu beijei esse menino, só que hoje, eu contei no mesmo dia, aconteceu isso, e eu expliquei que o menino queria passar a mão, queria colocar a mão embaixo da minha saia. Minha mãe, óbvio, né, minha mãe ficou chateada comigo e disse que eu não ia mais andar mais com essa menina. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, toda a vida, que essa menina ia lá em casa. Dona Marlene, deixa a Raíssa ir assim comigo. Minha mãe já não dizia não. Já dizia não. Ela não vai não. Mas por que eu disse não? Porque ela não vai. Né? Olha, eu demorei, eu acho que uns 2 anos pra poder voltar a frequentar a casa dessa menina e com o aviso da minha mãe. É que eu sempre contava tudo pra minha mãe. Tá certo. Passou-se depois dessa fase, né? Passou-se e eu prometi pra mim mesma. Eu prometi pra mim, não foi pra Deus, eu prometi pra mim mesma. Eu nunca mais faço um negócio desse. Eu só vou agora me relacionar com uma pessoa que de Deus, e foi daí que eu coloquei. Só vou me relacionar agora com uma pessoa de Deus, com um homem que ame a Deus acima de qualquer coisa, até acima de mim. E esse negócio eu não vou mais inventar, não. E por aí, gente, eu fiquei bastante tempo. Eu vim ter o meu primeiro namorado. Eu tinha quanto? 17 anos. Tá com 16, eu ia fazer 17. Foi no mesmo ano. A diferença da gente aqui, eu fazia 17 em maio, ele fazia 17 em novembro. O nosso namoro foi o primeiro e o único namoro que eu tive na igreja. Tipo assim, de eu namorar com uma pessoa da mesma fé que eu. Porque os meninos nunca se interessavam por mim. E aí esse rapaz foi o único rapaz que eu namorei na igreja. Eu sempre queria, eu achava tão bonito ir pros congressos, ver os casais orando um com os outros. Eu acho lindo até hoje, tá? Só não tô tão jovem, já tô com 30 anos. Mas eu achava muito lindo os casais jovens, tipo assim, eles indo juntos, de mão dada, orando um com o outro. E eu queria viver aquilo ali. Talvez não seja isso que Deus tinha pra minha vida. Talvez não seja. Né? Hoje eu já vejo com outros olhos, que Deus também tem chamado pra diversas pessoas, tá certo? Talvez esse não seja o meu chamado. Mas eu acho muito bonito quando eu vejo um casal orando. E aí veio o meu primeiro namorado, que ele era da igreja, a gente era da mesma denominação, nós éramos adventistas do 7º dia. E eu passei 11 anos, tá, gente, na igreja adventista do 7º dia. E foi 3 meses de namoro, depois terminou, depois ele quis voltar, mas eu não volto. E graças a Deus, hoje Deus honrou ele, ele tem uma esposa linda, tem 2 filhas, se eu não me engano, 2 filhas maravilhosas. E tipo, a mulher dele é maravilhosa. Eu tive o prazer de trabalhar com a mulher dele, com a atual esposa dele. E, tipo, maravilhosa essa mulher. E aí tá certo. Aí eu fui embora. Aí passou-se o tempo. Continuei solteira. Como eu sempre falei, não chamava a atenção dos meninos da igreja. Sempre que eu me interessava por um menino, o menino também não gostava de mim e tudo mais. Aí eu fui embora em projeto da colportagem da igreja adventista para tentar estudar em uma universidade, na Unasp. Eu queria fazer história na Unasp, mas infelizmente não consegui. E aí foi. E aí, gente, lembra de não negociar os princípios? Tá certo. As coisas começaram a dar errado. Fui pra esse projeto, não consegui a meta, para alcançar a meta. Não consegui fazer a prova da Unasp. Não consegui entrar na Unasp. E aí fui morar em Cabo Frio. Lembra que eu tinha prometido pra mim mesmo que não ia ficar? Pois bem. E é aí que eu quebro a minha promessa. Um tempo já em Cabo Frio, nesse período eu já tinha me afastado da igreja adventista, eu já não estava mais frequentando os cultos. Eu fui trabalhar em Niterói, eu só podia ir para a igreja, mesmo sendo na casa de adventistas, eu só podia ir para a igreja quando eles podiam ir, e nem sempre eles podiam ir. Então eu passei meses, foram 3 meses lá, trabalhando nessa casa, e eu fui na igreja umas 4 vezes no máximo. E eu me habituei a não ir mais pro culto. Quando eu cheguei em Cabo Frio, já não ia mais pra igreja. Eu fui uma vez só. Não me adaptei à igreja que eu fui, né? Eu deveria ter procurado outra. E terminei saindo da igreja adventista do 7º dia. Nesse meio tempo, conversa vai, conversa vem, né? Com as minhas primas. Do nada aparece um rapaz. E o que eu disse que eu não fazia? Ficar. E o que foi que eu fiz? Fui ficar com esse menino. Eu comecei a namorar com esse menino, mas o namoro durou 21 dias. A gente ficou um dia, no outro dia a gente começou a namorar, e aí
durou 21 dias, porque o que ele queria eu não podia oferecer a ele, né? Porque eu ainda tinha a minha base cristã, mesmo nessa época eu não estava frequentando a igreja, não estava frequentando nenhuma denominação, mas eu ainda tinha a minha base ali, ainda firme, né? Eu ainda tinha aquela convicção de que eu só ia ter um parceiro sexual e eu só ia ter aquela pessoa. Então, eu tinha essa base na minha cabeça que isso iria acontecer e tal. E só essa brechinha, essa pequena brechinha que eu abri, fez com que eu caísse numa depressão tão profunda que eu passei um mês... Gente, eu passei um mês deitada em uma cama sem me levantar. A não ser pra ir no banheiro. Eu não tomava nem banho. Um mês passando por essa... Gente, sério, quando eu lembro de como, não sei como é que foi que eu sobrevivi. Nesse período eu encontrei a Igreja Bola de Neve. Eu passei 6 anos na Igreja Bola de Neve, se não me falha a memória, ao todo, né? Com a Igreja Bola de Neve Cabo Frio e a Igreja Bola de Neve Natal. Foram 6 anos na Igreja Bola de Neve. Comecei a frequentar o Bola de Neve Cabo Frio e foi libertador pra mim. Foi um período que eu fui só para curar, entendeu? Eu não trabalhei em projetos, eu não fazia parte do ministério da igreja, eu estava ali para receber a palavra, eu estava ali para ser curada, que é importante você tirar esse tempo. Porque quando assim que eu me converti, eu me batizei, eu tinha 10 anos. Com 10 anos eu já tinha que auxiliar a professora na escolinha, né, no pequeno grupo, já eu, uma criança, auxiliando uma pessoa a cuidar de outras crianças, que às vezes eram mais velhas do que eu. Então eu já me engatei no ministério infantil, enfiaram para mim no ministério infantil eu sendo uma criança. No período que eu fui para a Assembleia de Deus, que eu passei 2 anos na Assembleia de Deus por causa da minha mãe, eu também fiz parte do Ministério Infantil, já estava no conjunto de jovens, sendo ainda uma criança, né? Anos depois eu descobri, para vocês terem ideia, eu, no conjunto de jovens, sendo que tinha uma criança no conjunto de criança, que era 1 ano mais velha do que eu. Eu não tive essa parte de ser criança dentro da igreja. Depois voltei para a Igreja Adventista e veio o Clube dos Bravadores, liderança do Clube dos Bravadores quando eu atingi a idade, meu Ministério Infantil, Ministério da Mulher, Secretaria da Igreja, que fui a pior secretária da igreja que a Igreja Adventista da cidade de Veracruz já teve. Gente, olha, é sério, foram muitas coisas. E o período que eu passei no Bola foi um período para me curar, para me receber, para me ser cuidada, para mim não me... Tanto é que quando eu saí de lá, eu tinha iniciado, depois de 2 anos, foi que eu tinha iniciado o Ministério de Boas-Vindas, que é a recepção da igreja. Vim para Veracruz. Só que, como eu falei, eu era do Bola de Neve. A Igreja Bola de Neve fica em Natal, não tem na minha cidade. E aí eu fiquei aqui um tempo em Veracruz, comecei a frequentar os cultos da Igreja Presbiteriana Independente, e um rapaz começou a se aproximar de mim. Nesse período foi o período que saiu a série Os 13 Porquês, e eu estava entrando em uma crise depressiva porque eu não estava conseguindo emprego, minha mãe soltando piada pra mim o tempo inteiro, porque eu estava dentro da casa dela. E esse rapaz começou a aparecer na minha vida, certo? E um dia eu conversando com uma conhecida minha, essa conhecida minha falou, óbvio, ela não era da mesma, não tinha a mesma fé que eu. Então, Raíssa, por que você não dá uma chance? Tá certo, né? Dá uma chance pra essa pessoa. O que foi que eu fiz? Depois de anos, o que foi que eu fiz? De novo... quebrei a promessa que tinha feito pra mim mesma. Comecei a ficar com esse menino. E fiquei com esse menino durante 3 meses. Quando a gente fez 3 meses, ele queria algo de mim, né? Ele queria que eu me relacionasse sexualmente com ele, mas eu não queria, eu não estava pronta. Eu já estava com 24 anos. Eu não queria, eu não estava pronta. Eu já estava cansada. Olha, eu estava exausta, eu queria um emprego. Aí eu tinha pressão. Lembrei do menino que eu gostava muito, do menino que eu namorei em Cabo Frio, que também era por essa mesma coisa. E um detalhe, eu não fazia parte de... Nunca tinha entrado em relacionamento de aplicativo, né? Segura essa informação. E conversa vai, conversa vem, resolvi ficar... Aí fui ficando com esse menino ainda na parte dos beijos e tudo mais. E até que um dia que eu me revoltei com toda essa situação. Não fiz o que ele queria, e aí ele mandou uma mensagem pra mim. E nessa mensagem que ele mandou pra mim, dizendo que não dava certo, que ia entrar muito diferente, eu disse, ok, tá certo. Só que nisso eu já tinha dado brecha. Aquela convicção minha toda, nos meus auges dos meus 24 anos, já não era mais a mesma convicção de quando eu tinha prometido pra mim mesma que não ia fazer mais isso. E nisso eu tinha um amigo, que eu sempre depositei muita confiança nele. No outro dia eu fui dormir na casa dele, desse meu amigo, e terminou acontecendo com esse meu amigo. Até hoje nunca entendi por que aconteceu com ele, porque nós nunca tivemos
interesse romântico um com o outro, 24 anos. Já é uma pessoa adulta. Mas eu ainda não estava preparada para aquilo, porque quando eu chego em casa no outro dia, que eu percebo a coisa que eu fiz, o que eu tinha feito, e meu Deus, eu não sei se é porque a igreja pressiona muito em relação a esse sentido, a igreja protestante principalmente, que aquilo ali, quando cheguei em casa, eu senti vontade de morrer na hora. Porque não foi com não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas não foi com uma pessoa que gostasse de mim e eu fosse apaixonada. Por mais que fosse antes, né, tenha acontecido que o correto é depois do casamento, mas eu me senti assim, eu me senti triste por não poder cumprir aquilo que Deus tinha preparado para mim, né? Por não poder receber na minha cabeça, por não poder receber aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu entrei assim, numa coisa que eu simplesmente não raciocinava mais. Gente, só essa brechinha que eu dei, que eu descumpri uma promessa que primeiro eu tinha feito pra mim, fez com que eu passasse por um monte de coisa. Lembra do aplicativo? Pois bem. Baixei o aplicativo, conversa vai, conversa vem, conheci um rapaz de Parnamirim. Eu já estava indo me mudar pra Parnamirim, porque eu fui ajudar minha prima e procurei emprego. Nesse que eu fui conseguir um emprego e comecei a sair com esse menino, tá? Já foi um relacionamento fora das visões cristãs, né? Das visões conforme tem que ser no namoro cristão, tá? Já foi um relacionamento que a gente tinha relações sexuais. Essa brecha me causou traumas. Gente, gente, vocês não tem noção. Eu acho que eu não tenho palavras para descrever como foi esse relacionamento. Esse foi o relacionamento que eu tive mais duradouro, que foi de 7 meses. Foi um relacionamento que eu dei graças a Deus quando terminou. E terminou com traição da parte dele. Era uma pessoa que com o tempo começou a ter um comportamento um pouco agressivo na fala. Ele nunca me agrediu, mas ele tinha uma fala agressiva. E uma postura de humilhar as pessoas. Tipo, uma vez a gente foi no restaurante, ele foi super arrogante com a atendente. Foi algumas coisas que foram acontecendo e tudo isso por causa de eu negociar um princípio meu, que era a questão de ter o relacionamento com o único parceiro depois do casamento. Era algo que eu queria muito, 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 muito pra mim. Nesse período eu estava na Igreja Bola de Neve de Natal. Eu cheguei a comentar com um dos meus líderes de célula, porém eu não consegui ter o mesmo vínculo que eu tinha com os meus líderes de célula de Cabo Frio. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a orar para que Deus, de alguma forma, me perdoasse, né, pelas coisas que eu tinha feito. E que me livrasse daquele relacionamento, porque eu não estava mais me sentindo bem. O livro de Neemias, no capítulo 9, verso 26 e 27, diz assim: Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas da tua lei. Mataram os teus profetas, os que tinham advertido que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste aos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Quando eu dou brecha, quando eu desobedeço um ensinamento de Deus, assim como o povo de Israel tinha feito no período de Neemias, quando eu desobedeço um ensinamento de Deus e assim tardo para minha vida os planos de Deus para mim, no sentido de relacionamento, um relacionamento catastrófico na minha vida espiritual, na minha vida psicológica, foi tudo. Eu acho que eu tô só colhendo consequências da minha atitude até hoje, porque ele, como eu falei, ele tinha um comportamento agressivo na fala, não na voz. Eu comecei a ter medo dele, ter receio dele, até que um dia eu precisava saber, né, por causa do meu relacionamento com ele, eu comecei a tomar anticoncepcional, que, gente, foi uma tragédia pro meu corpo. Foi uma tragédia, eu não me adaptava, eu passava mal. Eu precisava saber onde é que era o posto de saúde, que eu pegava no postinho de saúde. E quando eu chego lá, simplesmente... Eu vou de noite, né, pra saber onde é que era, que ficava na pracinha. E quando eu chego na pracinha, ele estava lá com uma outra mulher. E aí, quando eu, né, vi ele com ela, depois que ele ficou com... Aí eu esperei eles se separarem. Ele entrou na loja de conveniência, num posto de gasolina que tinha lá. E eu esperei ele sair, assim, braço cruzado, disse boa noite. Né? De boa noite sair. Quando eu chego em casa, várias mensagens, ele dizendo que queria terminar, que isso, aquilo, outro, gente, um monte de coisa. E eu só fiz bloquear, eu disse, seja feliz, bloqueei ele.
e no outro dia eu fui pra casa da minha amiga, já tava combinado, contando a história e tudo mais. Então Deus teve a misericórdia de mim na hora que eu pedi, na hora que eu me arrependi das coisas que eu tinha feito, pra poder me livrar dele. Então Deus permitiu com que ele me traísse, e essa traição foi a porta para que me afastasse de tudo, porém as consequências ficaram, é óbvio. Depois disso, eu saí com um menino da primeira vez e eu não consegui ter relação com ele, tá? Eu simplesmente travei, não foi uma experiência legal, e orei a Deus, pedi perdão ao Senhor pelas coisas que eu tinha feito, porque eu já não estava mais me reconhecendo, eu já não me reconhecia mais em relação aos meus princípios, eu já não me via mais, né, mesmo estando na igreja, e tudo aquilo, né, eu já não sabia mais o que fazer. Porém, em 2 Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu me apeguei muito a essa palavra do Senhor, de que a partir do momento em que eu me arrependo, que eu me volto a Cristo, o Senhor faz com que todas essas coisas passem e eu possa viver uma nova vida com Ele agora. Como eu falei, algumas tiveram bastante consequências no meu relacionamento, me trouxe bastante consequência. Essa quebra nos meus princípios, eu tô trazendo aqui como testemunho para vocês, tá certo, gente? Talvez vocês possam estar passando por essa situação, e eu quero dizer para você que Deus, ele faz as coisas se renovarem, tá bom? Que Deus, ele não vai lhe abandonar, que você não vai ser menos crente, que você não é menos amada por Ele, seja você homem ou mulher, por causa desse erro que você tenha cometido. Deus, ele está aqui para nos dar a nova chance. Agora é aquilo, a gente vai e não peca mais. Eu entendi que ele me deu essa nova chance, porém muitas vezes eu não me dou a nova chance, entendeu? Deus já me perdoou, mas muitas vezes eu sinto que eu não me perdoei por ter quebrado esse princípio, que era um princípio que eu tenho muito forte comigo. Desde então, esse meu relacionamento foi em 2018, desde então eu não me relaciono com mais ninguém, tá? Tudo isso aconteceu no final de 2017 para 2018, tá certo? E finalizou em 2018. Desde então eu não me relaciono com mais ninguém, não saio com ninguém, nem crente, nem não crente. Eu tenho ficado só. Nesse momento eu estou numa fase de reconstruir minha conexão com Deus, porque o período da pandemia, por mais que eu assistisse os cultos, eu não conseguia ler a Bíblia frequentemente. Às vezes até agora eu não consigo ler a Bíblia frequentemente. A minha carga horária de trabalho não permite com que eu participe das programações da igreja. Agora eu voltei para a faculdade, isso também vai impactar na questão da igreja. Então são várias coisas que vai acontecer nas nossas vidas. Porém, a gente tem que se manter constantemente vigilante. Então, gente, esses testemunhos de pessoas como eu, que abre uma parte das nossas vidas contando isso, não é para que sirva de exemplo para vocês que ainda não passaram por isso. Porque tem duas formas de você aprender. Você pode aprender com cometendo os erros, tá certo? E você pode aprender com os erros de outras pessoas. Então, tudo aquilo que vai contra os seus princípios, tudo aquilo que vai ferir os seus princípios e tudo aquilo que pode fazer com que você se afaste da presença de Deus, mesmo estando na igreja, você pode estar longe de Deus dentro da igreja, tem que se tomar cuidado. E lembrando que nem toda amizade, eu já fiz nas minhas outras redes sociais um vídeo falando sobre amizade, nem toda amizade quer seu bem, nem toda pessoa que se disse seu amigo, de fato seu amigo, ou quer seu bem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem o like de vocês, como eu já falei no início do vídeo, compartilhe. Se você assistiu até aqui, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.